redondos. O que é poliedro? A definição é a palavra poliedro formada por duas palavras gregas, polis mais edrai. Polis significa vários, edrai, faces. Poliedros são sólidos cuja superfície é formada por partes planas. O conjunto de prédios que formam o Congresso Nacional é formado por dois poliedros e dois corpos redondos. Observe aqui, ó, dois poliedros. E esses poliedros são corpos redondos. Nesse próximo slide aqui, nós iremos ver a questão das faces, vértices e arestas. Vamos aprender sobre faces, vértices e arestas. Lembre-se, eu já falei isso para vocês sobre o que isso aqui. As faces são os lados de um corpo, de uma figura geométrica. Tá aqui, ó. A face é esse lado aqui, tem esse e esse. O que é uma aresta? A aresta é como se fosse o cantinho onde por exemplo, imagine duas paredes, um quarto. Tem as duas paredes que se juntam. Esse canto significa que ali é uma aresta. Os vértices, como o próprio nome já está dizendo, vértice vem de V, bem aqui no cantinho onde forma um V, aqui é chamado de vértice. Então eu tenho face, são os lados, arestas são os cantinhos, e os vértices é aqui onde se forma um V. Tipos de poliedros. Eu tenho dois tipos de poliedros aqui. Tem os poliedros que são retos, aqui ó, em pé, posso falar dessa maneira, e aqui oblíquo, ele está um pouquinho deitado. Então, quanto à inclinação das arestas laterais, olha, bem aqui está a aresta, lembra? Os prismas podem ser retos e oblíquos. Vamos falar agora sobre pirâmides. Não existe só um tipo de pirâmide, como aquele lá do Egito, que é essa pirâmide aqui. Tem outros tipos de pirâmide. Pirâmide é todo poliedro formado por uma face inferior, que é embaixo, e um vértice que une todas as faces laterais. Esse vértice é bem aqui essa pontinha de cima. E aqui as faces laterais, quando se juntam, formam uma pirâmide. Eu tenho quatro tipos de pirâmides aqui. Tem a triangular, como o próprio nome já está dizendo, tri vem de três, são três faces, três lados. Eu tenho a pirâmide quadrangular, quatro faces. Pirâmide pentagonal, 6 faces. E a pirâmide hexagonal, 5 faces. Aqui eu tenho planificações. O que é uma planificação? É como se fosse um sólido geométrico desmontado. Quando eu vou montar esse sólido geométrico, essa planificação forma o sólido geométrico. Imagine uma caixa de papelão. Quando você corta aquela fita que desmonta ela todinha, ali é um exemplo de planificação. Quando você monta a mesma caixa e coloca a fita, cola direitinho, ela se formou o quê? Um sólido geométrico. Então, planificação é quando está desmontado e sólido geométrico quando está montado. Corpos redondos. Essas figuras possuem características semelhantes como eles formam um círculo e também rolam. Observe aqui, ó, essa bola é um exemplo de corpo redondo. Esse cilindro é um exemplo de corpo redondo. E esse cone aqui é um exemplo de corpo redondo. Tem uma base plana, mas as outras faces
tornam um sólido circular, corpo redondo. Lembra das figuras anteriores? Se eu levar para a prática, esses cilindros, corpo redondo, são objetos do nosso dia a dia. Aqui eu tenho um canudo de formatura, mas também pode ser um cano qualquer, pode ser um canudinho de papel higiênico, pode ser uma caneta. Nesse outro aqui, lembra lá do cone? Aqui ó, é igualzinho a casquinha de sorvete. Aqueles cones também ficam no meio da rua, né, que os policiais usam, né, para interditar a rua, a semar. E aqui outro corpo redondo chamado de esfera, no que vocês estão vendo aqui, que são bolas de diversos modelos. Aqui eu tenho planificações de formas geométricas circulares. Aqui eu tenho um cilindro. Quando eu vou montar, formo um cilindro, formo, por exemplo, um canudinho de formatura, como nós vimos no slide anterior. E aqui eu formo um cone. Aqui a base, aqui a face circular. Isso aqui é uma planificação? A esfera é uma planificação? Tente desmontar uma bola. Tente desmontar para ver se você consegue colocar ela certinho numa mesa. Não tem como você montar ela como se fosse um quebra-cabeça. Eu tenho como atividade desse assunto, vocês vão responder no livro de vocês as páginas 20, 21, 22 e 23. Você vai tirar uma foto da tarefa, escrever o seu nome embaixo da foto e mandar para o grupo da escola, grupo de sala. Bom trabalho. Seu professor Francisco Freire. A determinação de hoje é o sucesso de amanhã.